Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós faremos alguns exercícios do caderno de atividades. Então, eu peço que vocês pausem o vídeo, abram o caderno de atividades na página 22 e acompanhem a resolução dos exercícios. O número 6 diz o seguinte: o gráfico a seguir representa a quantidade dos principais gases que compõem a atmosfera terrestre. Escreva nos locais indicados o nome do gás e os demais componentes e a sua porcentagem na atmosfera. Então, nós vimos nas aulas anteriores que a atmosfera é formada por 78% do nitrogênio, então a parte maior aqui que está representado por azul. Nós vamos colocar lá o gás nitrogênio, que nós temos a porcentagem, a ocorrência dele é cerca de 78%. Daí nós temos aqui a segunda parte maior que está representado pela cor verde, o gás oxigênio, que nós temos cerca de 21% de gás oxigênio. E essa parte vermelhinha aqui representa 1%. Então lembrem que o total tem que fechar 100%. Então somando lá 21 mais 78 mais 1 dá o meu 100%, totaliza o 100%. Esse 1% são de outros gases. Então, vocês podem colocar aqui outros gases. Entre eles, nós podemos citar o gás carbônico, o gás metano, o gás argônio, vapor de água. Então, vocês podem colocar aqui outros gases. Aqui, eu coloquei um dos gases que tem maior quantidade, comparado com a proporção dos outros gases, que é o gás carbônico. E nós temos também a vapor de água, que entra dentro desse 1%, certo? Exercício 7. As afirmações a seguir se referem aos ciclos biogeoquímicos. Analise-as identificando o ciclo que dizem respeito, classificando como N se for pertencente ao ciclo do nitrogênio, C se pertencer ao ciclo do carbono e O se pertencer ao ciclo do oxigênio. Primeira frase: esse gás é liberado no ar após a fotossíntese. Então, aqui está falando, lembrem que durante a fotossíntese, a planta absorve o gás carbônico para realizar a fotossíntese e libera o gás oxigênio. Então, o gás liberado no processo da fotossíntese é o gás oxigênio. Então, aqui nós vamos colocar letra O. Próxima. Esse elemento está presente em praticamente todas as substâncias que formam os seres vivos. Lembrem que eu expliquei para vocês que todos os seres vivos têm na sua composição, nos ossos, tanto os animais como as plantas contêm carbono na sua estrutura. Então, a substância que forma todos os seres vivos é o carbono. Então, lembrem que após a morte desse ser vivo, é feita a datação do carbono para calcular qual é a idade de um determinado fóssil, tá? Então, nós temos uma quantidade constante de carbono durante a nossa vida e após a nossa morte, que essa quantidade de carbono começa a decair, que nós chamamos de decaimento de carbono. E é a partir daí que é feita a datação dos fósseis, tá? Então, aqui nós vamos colocar que é o ciclo do carbono. Bactérias associadas às raízes de plantas, que lembrem que essas bactérias se fixam nas raízes das leguminosas, nós podemos citar aqui a soja, o feijão, a lentilha. Essas bactérias fazem a fixação desse gás, que é o gás nitrogênio, enquanto a maioria dos seres vivos não consegue absorvê-lo de forma gasosa. Então, lembrem que para os outros seres vivos absorverem o nitrogênio, eles precisam ingerir o animal ou a planta que contém esse nitrogênio. Então, por exemplo, se o coelho comeu a planta que é rica, que teve essa absorção do nitrogênio, ele adquiriu o nitrogênio de maneira indireta. Se veio um leão e comeu o coelho, o leão também vai ter absorção do nitrogênio porque ele comeu o coelho que se alimentou dessa leguminosa, certo? Então, esse ciclo que está falando é o ciclo do nitrogênio. Próximo, é o gás utilizado na respiração da maioria dos seres vivos. Lembre que durante a nossa respiração nós necessitamos do gás oxigênio. Nós inspiramos o gás oxigênio e expiramos, ou seja, liberamos o gás carbônico. Então aqui o gás que nós utilizamos, nós seres vivos,
e outros seres vivos utilizamos na nossa respiração, na respiração celular, é o gás oxigênio. Então, vamos colocar lá a letra O. Descargas elétricas na atmosfera podem auxiliar na fixação desse gás. As descargas elétricas podem ajudar na fixação do gás nitrogênio. Então, podem colocar lá o N. Na forma de gás carbônico, é eliminado na respiração, na composição de resíduos dos seres vivos e como produto da combustão. Toda combustão libera gás carbônico. Na nossa respiração, nós também liberamos, né, na nossa expiração, o gás carbônico. E após a decomposição, também é liberado o gás carbônico. Então, aqui é o ciclo do carbono, portanto, letra C. Pode se combinar formando a camada de ozônio. Lembrem que a camada de ozônio é representada por O3 e o gás oxigênio é O2. Então, aqui é o ciclo do oxigênio. Número 8. Com base em seus conhecimentos sobre os ciclos biogeoquímicos, que é o ciclo do nitrogênio, do carbono e do oxigênio, assinale um V para verdadeiro e F para falso nas afirmativas a seguir. Bactérias nas raízes de leguminosas. Aqui tem atmosfera, combustão, respiração, morte e decomposição e o processo da fotossíntese. Então, notem que aqui nós estão simbolizados pelos números 1, 2, 3, 4, 5. Toda queima, toda combustão libera gás carbônico. Né? No processo da fotossíntese, lembrem que a planta precisa absorver o gás carbônico e ela libera gás oxigênio. Na morte e decomposição, ocorre a liberação de gás carbônico e se for também aqui nós podemos citar o retorno do gás nitrogênio para o solo após a morte e decomposição do animal que ingeriu, outro animal que ingeriu a leguminosa, o nitrogênio volta para o solo pela ação dos animais decompositores. Então, aqui nós podemos citar, né, o gás carbônico e o gás nitrogênio. E na respiração, nós inspiramos o gás oxigênio e expiramos o gás carbônico. E aqui as bactérias e as raízes leguminosas, lembrem que faz parte do ciclo do nitrogênio, que essas bactérias vão fazer a fixação do nitrogênio nas leguminosas, como exemplo do feijão, da lentilha, da soja, certo? Então, lá na outra página, nós vamos, com base nesse esquema, marcar verdadeiro ou falso, tá? Então, primeiro, o processo representado por 1 pode ser a fixação do nitrogênio do ar. Então, lembrem que ali no 1 estava representando as bactérias nas raízes das leguminosas. Lembrem que as bactérias fazem a fixação do gás nitrogênio, portanto, verdadeiro. No item 2, está lá representando a respiração. Diz assim, 2 pode representar a absorção de nitrogênio pelas plantas. Lembrem que algumas plantas, elas absorvem o nitrogênio e não o oxigênio, as plantas e as algas. Então, aqui está falando absorção, né? Então, não é absorção de nitrogênio. Então, aqui, 2 falso. Ali, se fosse, né, o 2 está representando a respiração. Eu confundi com o processo da fotossíntese, né? E com o processo da absorção que as bactérias fazem do nitrogênio. Então, lembrem que algumas plantas e bactérias utilizam o gás nitrogênio e não o gás oxigênio. Mas ali, como no item 2 está falando da respiração, então não é o gás nitrogênio envolvido, portanto, falso. Item 3. O item 3 está falando de morte e decomposição. Então, diz assim, 3 representa a eliminação de gás carbônico no ar pela ação de decompositores. Então, lembrem que após a morte e decomposição, ocorre a liberação de gás carbônico, portanto, verdadeiro. Item 4 está ali representando o processo da fotossíntese. Então, diz assim, 4 representa a absorção de oxigênio pelas plantas e eliminação de gás carbônico no ar pela presença da luz solar é o contrário, né? Lembrem que as plantas, elas absorvem o gás carbônico e liberam o gás oxigênio. Então, por isso é falso. E o último, item 5, que ali está representando o processo da combustão.
Então, 5 envolve a participação de um comburente, que é o gás oxigênio. Lembrem que para existir combustão, lembrem da experiência que nós fizemos, precisa ter um combustível, que é o que vai queimar, e não existe queima sem oxigênio. O oxigênio é considerado comburente. Então, para existir combustão, nós precisamos ter o comburente e o combustível, portanto, o oxigênio é considerado um comburente, então, verdadeiro. Exercício 9. Um dos desafios dos agricultores é aumentar a produtividade das terras de forma eficiente, com baixos custos. Sobre o assunto, leia o trecho da reportagem a seguir e responda as questões. Práticas permitem racionalizar o uso de fertilizantes e reduzir custos de produção. Os gastos com fertilizantes representam de 30% a 40% dos custos variáveis de produção de grãos no Brasil. Nesse cenário, práticas e recomendações que promovam o uso mais eficiente de nutrientes são estratégias para garantir a competitividade do agricultor. Na recomendação de adubação, deve-se levar em conta os principais fatores determinantes da necessidade de nitrogênio a ser aplicado para o milho. A expectativa da produtividade a ser alcançada, o teor da matéria orgânica no solo e as culturas antecessoras do milho. Então, o milho, diferente das leguminosas, ele não possui bactérias que ajudam nessa fixação lá nas raízes da planta. Então, muitos agricultores fazem a rotatividade de culturas, também chamado de adubação verde, que aqui está falando sobre isso. Então, para que reduza a quantidade de fertilizantes, o ideal é sempre plantar antes da cultura do milho uma leguminosa que vai fazer essa absorção do gás nitrogênio. Letra A. Considerando a situação apresentada pelo texto e o impacto ambiental da aplicação de fertilizantes industrializados, que recomendação seria apropriada para reduzir o uso de fertilizantes e garantir a presença de nitrogênio nas plantações? Então, aqui eu acabei de falar que é recomendado fazer a rotatividade de culturas, que é chamado de adubação verde. Ou seja, antes de plantar o milho, plantar uma leguminosa, pode ser feijão, pode ser a lentilha, pode ser a soja, para que as bactérias façam essa fixação, certo? Então, aqui vocês vão responder isso na letra A. Na letra B, diz assim: represente por meio de um esquema como que o nitrogênio entra nas cadeias alimentares até chegar nos animais. Então, vocês podem fazer o desenho lá da plantinha, como vocês têm na apostila. Eu vou retornar aqui para vocês observarem, e baseados nesse desenho, vocês vão fazer lá o ciclo do nitrogênio aqui, ó. Se vocês quiserem observar, está lá na página 16 do caderno de atividades. Opa, perdão, eu fui muito. Aqui, ó. Então, se vocês observarem lá no caderno de atividades, na apostila de vocês, tem um ciclo do nitrogênio. Então, eu quero que vocês façam nesse espaço ali da página 22, o desenho, 23, perdão. Na letra B, a representação do ciclo do nitrogênio. Então, a planta vai fazer a absorção do nitrogênio com o auxílio das bactérias, que elas se fixam nas raízes da leguminosa. Daí, em seguida, o animal que consumir essa planta vai ingerir, vai absorver o nitrogênio. Se outros animais se alimentarem desse animal, eles também estarão ingerindo, absorvendo o nitrogênio através da alimentação. Após a morte desses animais, organismos decompositores vão devolver esse nitrogênio para o solo, tá? Lembrem que com descargas elétricas o nitrogênio pode ser devolvido para a atmosfera, e também existem bactérias específicas que fazem a devolução desse gás nitrogênio para a atmosfera. Então, formando um ciclo, por isso o nome ciclo do nitrogênio, certo?
Então, vocês vão fazer um desenho parecido. Vocês podem utilizar outros animais herbívoros, né? Ou seja, o animal que está comendo a planta, e um animal carnívoro que coma esse animal herbívoro. E não esqueçam de desenhar lá os fungos e as bactérias que vão fazer a decomposição da matéria morta, certo? Retornando aqui para a página 24 agora. No exercício 10 diz assim: observe o esquema abaixo que trata do ciclo do carbono. Então aqui mostra, né, lembrem que por que é chamado de ciclo, porque ele vai e volta. Para que exista queima, né, é necessário ter gás oxigênio e é necessário ter um combustível. Toda queima libera gás carbônico. Então aqui mostra, né, ó, o combustível libera gás carbônico. Lembrem que qualquer combustão, qualquer queima libera gás carbônico, tá? A ação de fungos e bactérias que vão decompor a matéria morta também fazem a liberação de gás carbônico. Os animais, durante o processo da respiração celular, fazem liberação de gás carbônico. Aqui mostra que os vegetais, ao contrário, né? As plantas absorvem o gás carbônico durante o processo da fotossíntese e liberam o gás oxigênio, certo? Então, aqui nós temos, ó, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Diz assim: assinale a alternativa que apresenta os processos correspondentes aos algarismos 1 e 5. Então, aqui o 1, que notem que aqui está mostrando o processo da fotossíntese, e o 5, que está mostrando aqui o processo da combustão, da queima, né? Então, nós vamos ter que analisar qual das alternativas que tem esses dois processos. Então, as alternativas que tem, ó, fotossíntese eu tenho na letra C e na letra E, só que aqui diz, ó, fotossíntese, respiração, nutrição, decomposição e combustão. Então, não é isso que está falando aqui, né? Então, nós temos aqui a combustão e aqui a fotossíntese. A fotossíntese representa a nutrição. Lembrem que é através da fotossíntese que a planta produz o seu próprio alimento. Aqui tem, ó, respiração, que é a respiração que ocorre lá nas plantas. Decomposição e combustão. Então, a alternativa correta, D1, eu olhei aqui D1 a 5. Então, vamos lá, ó. A1 é a fotossíntese. A2 mostra aqui, né, um animal comendo um vegetal, que é a nutrição. O 3 está mostrando aqui o processo da respiração, que lembrem que na nossa respiração nós liberamos o gás carbônico. Daí, o item 4 aqui mostra os animais decompositores. E no item 5 mostra o processo da combustão, né? Então, aqui letra E é a alternativa correta, tá? 11. Desde o final da década de 1980, o controle do tabagismo no Brasil vem sendo realizado por campanhas do Ministério da Saúde, que tem como objetivo reduzir o número de fumantes e, consequentemente, o número de mortes relacionadas ao consumo de derivados do tabaco. As campanhas incluem ações educativas de comunicação e de atenção à saúde para tentar impedir que pessoas comecem a fumar, para incentivar o fim do hábito de quem já é fumante e para proteger a população de exposição à fumaça do cigarro. Considerando o texto e seus conhecimentos, explique por que o tabagismo é considerado um problema ambiental. Então, lembrem que durante a produção do fumo, existem vários fertilizantes agrotóxicos que são utilizados para a produção do fumo e eles causam a contaminação do solo, da água, do ar, né? O tabaco tem inúmeras substâncias tóxicas que são nocivas durante a queima também, né? Então, a queima do cigarro libera essas substâncias tóxicas que vão poluir o ar, né? Tanto para o fumante ativo, que é aquele que fuma o cigarro, quanto para os fumantes passivos, que é aqueles que, mesmo sem fumar,
vão inalar a fumaça e vão ter todos os problemas causados pelo cigarro, certo? Vocês vão citar lá os problemas ambientais, vocês podem citar também o uso de agrotóxicos durante a produção, que é um dos problemas ambientais que vai contaminar solo, água e ar, tá? Exercício 12, para finalizar a tarefa de hoje, assinale a alternativa que apresenta a correta relação entre as doenças transmitidas pelo ar e uma maneira de evitá-las. Então, lembrem que as doenças causadas por micro-organismos, sejam eles vírus, algumas bactérias, podem ser transmitidas durante a tosse, o espirro ou até na hora de falar, pelas gotículas que saem pela nossa boca, tá? Então, aqui nós temos que procurar quais dessas doenças são transmitidas por micro-organismos. Lembrem que existem diferenças entre doenças causadas pelo ar, como poluição do ar, e transmitidas pelo ar. Então, são sempre transmitidas por micro-organismos. Então, a rinite não é uma doença causada por vírus, né? É causada pela poluição do ar. Então, aqui nós não vamos marcar essa alternativa, embora a meningite é causada por vírus. A asma também não é causada por vírus. A tuberculose, nós poderíamos citar. Sarampo e gripe são duas doenças causadas por vírus. E aqui, deixar os ambientes bem ventilados é uma das maneiras de evitar, né? Então, lavar bem as mãos, deixar os ambientes ventilados. O que mais que nós podemos citar? Passar álcool em gel. Nós estamos falando muito no momento, né, sobre o coronavírus e esses cuidados que nós devemos ter, o próprio uso de máscara que nós adotamos, né, para evitar essa transmissão, certo? Então, letra C é a alternativa correta. E aqui, embora manter a vacinação em dia é uma maneira de evitar a transmissão de vírus, mas aqui as doenças causadas não são transmitidas por micro-organismos, né? Então, por isso que está errado. E aqui, ingerir água tratada, não entrar em contato com águas paradas, são doenças que a gente pode evitar com o tratamento da água, né? E não transmitidas pelo ar, como aqui está sendo falado, tá? Então, a alternativa C é a alternativa correta. Completem esses exercícios e me enviem para que eu possa avistar. Se ficou qualquer dúvida, entrem em contato comigo. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.